Amém. Muito bem. Vou pedir que você abra sua Bíblia comigo, ali em Gênesis no capítulo 14, e vamos continuar aqui no versículo 17, que a Bíblia disse assim: após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. E o versículo 18 diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Vamos lá, vamos parar um pouquinho aqui. Eu peço que você preste muita atenção, esse é um assunto, nós vamos avançar, e que o escritor dos Hebreus disse que, quando ele foi falar sobre Melquisedeque, ele olha para os irmãos que leem a carta aos Hebreus, e ele diz assim: vocês deveriam, pelo tempo de crente, pelo tempo de igreja, pelo tempo de Bíblia, vocês deveriam já ser mestres. Alguns assuntos da Bíblia não deveriam ser tão complexos, mas, como vocês fizeram negligentes para ouvir, alguns assuntos da Bíblia eu ainda tenho que falar como a crianças, eu tenho que dar leite e não carne, não alimento sólido. E o assunto que o escritor dos Hebreus estava falando era exatamente sobre esse que nós vamos ler hoje, sobre Melquisedeque. Abraão, ele tem alguns momentos da sua vida, assim como nós, que são momentos de decisão. São aquilo que o dicionário brasileiro vai chamar de ponto de inflexão. Sabe o que é um ponto de inflexão? Não de reflexão, inflexão. Ponto de inflexão é aquele ponto, aquele lugar, onde a decisão que você tomar vai dar um rumo totalmente diferente à sua vida. Por exemplo, na minha vida, casar ou não casar com a Stephanie, minha esposa, foi um ponto de inflexão. Eu tenho certeza absoluta que não 90%, mas 100% da minha vida seria diferente se eu não tivesse casado com ela. Então, não casar com ela teria levado minha vida para um lado totalmente diferente do que ter casado com ela. Às vezes, filhos são na vida um ponto de inflexão. Às vezes, não ter filhos faria com que você tomasse decisões na vida totalmente diferentes do que você tomou agora que você tem um filho. Às vezes, pontos de inflexão podem ser a decisão que você vai tomar sobre uma faculdade, ou a decisão que você vai tomar sobre mudar ou não de uma cidade. Cada um tem seus pontos. Pontos esses que são decisões tão importantes que você decide se vai para a esquerda ou para a direita. Quantos anos faz, pastor Paulo, que você saiu de Corumbá? 14 anos. Pastor Paulo saiu há 14 anos de Corumbá e veio para cá. Foi um ponto de inflexão. Se a decisão dele fosse: eu não vou para Campo Grande, eu vou ficar em Corumbá, com certeza 100% da vida dele hoje seria diferente. Para melhor ou para pior? Não sei, aí nós não podemos dizer qual seria a consequência. Mas são pontos que nos levam a rumos. E na Bíblia nós vemos pontos como esse, nós vemos momentos decisivos, o vale de decisão, na vida de homens de Deus também, de mulheres de Deus. E Abrão, em alguns momentos da sua vida, ele passa por pontos como esse. Por exemplo, quando ele colocou a sua tenda, sendo que à direita havia Betel, à esquerda era Ai, ali era um ponto de decisão. Ou mais do que isso, quando Deus lhe chama em Ur dos Caldeus, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que lhe mostrarei, ali era um ponto de decisão. Quando Abraão agora vai para o Egito e volta para colocar a sua tenda, exatamente tendo Betel à sua direita e Ai à sua esquerda, novamente ali é um ponto de decisão. E agora, num vale, que a Bíblia vai dar o nome nesse versículo de vale de Savé, ou vale do rei, ali, Abrão vai tomar uma decisão. Ele volta de uma guerra com vitória, e 2 reis se apresentam para ele. 2 reis totalmente diferentes vão chegar para conversar com Abraão nesse momento. O primeiro rei se chama Bera, e ele é rei de um lugar chamado Sodoma. Bera, rei de Sodoma,
que provavelmente fugiu quando houve guerra, porque muitos dos seus morreram. Ló, que morava em Sodoma, foi levado em cativeiro, mas Bera não. Bera agora, então, rei de Sodoma, chega para Abraão. E também um outro rei chega para Abraão, um rei chamado Melquisedeque, rei de Salém. Bera, rei de Sodoma, e Melquisedeque, rei de Salém. Dois reis se apresentam nesse momento de vitória para Abraão, em um vale chamado Vale do Rei. E ali esses dois reis vão conversar com Abraão. E nesse momento vai ser o momento em que Abraão vai tomar uma decisão na sua vida. Qual caminho ele seguir diante desses dois reis que se apresentam para esse abençoado do Senhor. Esse vale é um vale curioso na Bíblia. O vale de Savé, ou Vale do Rei. Essa palavra Savé, ou rei, ou Vale do Rei, na verdade só vai aparecer com esse nome mais uma vez na Bíblia. Ali em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 18, quando a Bíblia diz que o filho de Davi, do rei Davi, chamado Absalão, faz um memorial para si mesmo. O versículo diz assim: ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome, e deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama o monumento de Absalão. Esse vale e esse monumento, Absalão, ele morava numa cidade. Você sabe qual era a cidade que Absalão morava? Junto com seu pai? Onde era o reino de Davi? Na cidade de Jerusalém. Ele também morava em Jerusalém. E esse monumento ainda hoje existe, o monumento de Absalão, se você for na região ali ao redor de Jerusalém. Só que o vale que hoje em Jerusalém tem o nome, não é Vale do Rei, assim como não se chama Mar Salgado, hoje nós damos o nome de Mar Morto. Ali a Bíblia traz alguns outros nomes para esse vale, 3 nomes especificamente. Ali pode ser chamado de Vale de Savé ou Vale do Rei, mas a Bíblia também traz outros 2 nomes para esse vale. Também chama de Vale de Cedron, que aparece no Novo Testamento, ou Vale de Josafá, que foi um dos reis de Israel. Esses 2 nomes, Vale de Cedron e Vale de Josafá, é o mesmo vale. E por que é tão importante nós entendermos isso? Para entendermos o que significava, historicamente, biblicamente, espiritualmente, o lugar onde esse vale estava. Hoje, se você tiver a oportunidade de ir em Jerusalém, e você for para o Jardim do Getsemane, o Jardim do Getsemane é uma região que fica no Monte das Oliveiras, é uma região alta. Eu já compartilhei com os irmãos algumas outras oportunidades. Falei para os irmãos aqui que quando eu e Stephanie chegamos em Jerusalém, a primeira coisa que eu peguei o carro era o nascer do sol, e eu falei, eu queria ver a vista que Jesus teve aqui do Monte das Oliveiras. E hoje lá é o maior deserto judaico do mundo. O cemitério judaico do mundo. E ali, naquela região, na frente do deserto, na frente do cemitério, então nós temos aqui um monte. Aqui é o Monte das Oliveiras, aqui é o Monte das Oliveiras, bem aqui é o Getsemane. Aqui nós temos hoje, onde era o Monte das Oliveiras, nós temos o maior cemitério judaico do mundo, e aqui é o templo. Tanto que Jesus, quando foi conversar em Mateus 24 com os seus discípulos, diz que ele senta no Monte das Oliveiras, ele olha o templo, e ele então começa a falar sobre sinais do final dos tempos. E entre essas 2 regiões há um grande vale, e esse vale é um vale que se chama Vale do Rei, ou Vale de Cedron, ou Vale de Josafá. E é interessante pensarmos sobre isso, em 2 Reis, capítulo 23, versículo 4 ao versículo 6, cita esse vale com a seguinte história. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aqui nós estamos falando do rei Josias, e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal. Ou seja, não sei se vocês se lembram, eu comentei com vocês, Josias teve um pai e um avô. O pai e o avô de Josias, o avô dele foi o rei Manassés, foram os piores reis que existiram em Israel. E eles pegaram ídolos cananeus,
como Baal, Astarote, Asmodeu, pegaram ídolos cananeus e colocaram dentro do templo do Senhor. Então, você ali poderia adorar o Senhor, mas tinha Astarote, tinha uma imagem de Baal. Quando Josias, esse menino, ele agora se torna rei, ele coloca o seu coração para servir ao Senhor. E então, a Bíblia diz aqui que ele chama o sumo sacerdote Ilquias, os sacerdotes da segunda ordem, os guardas da porta, e dizem: tirem tudo isso do templo do Senhor, vamos purificar o templo. Continuamos a leitura. Tirassem do templo todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o poste ídolo, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, exatamente nesse lugar, o local de destruição dos ídolos. O campo de Cedron era o local de destruição daquilo que não agradava a Deus, o local de extermínio. E levou a cinza deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes, que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol, à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo, que levou para fora de Jerusalém, até o vale de Cedron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Interessante. Então aquele lugar é o local onde, além de ser o local onde Abraão se encontra com os reis, aquele local se torna depois o local onde era o local de purificação. Aquele era o local onde os ídolos que eram colocados no templo do Senhor, tem outros versículos, mas eu não trouxe todos eles agora, eles eram trazidos para serem exterminados. Um dos reis que serve ao Senhor é o rei chamado Josafá. E servindo ao Senhor, esse vale também começa agora a ter o nome do seu nome, Vale de Josafá. E muito tempo depois, o profeta Joel, aquele mesmo que traz aquela profecia pela boca de Pedro, que assim diz o Senhor, que nos últimos tempos o Senhor derramaria o seu espírito, os jovens profetizariam, os velhos terão sonhos e visões, e o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Esse mesmo profeta Joel, em Joel capítulo 3, versículo 12 em diante, fala sobre algo que acontecerá nesse mesmo vale. E ele diz assim: levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Deixa eu só antecipar para você, hoje o foco não é escatologia, mas é apenas para que você saiba algo. Deixa eu só ver se eu acho esse texto aqui rapidamente, eu não anotei. Achei. Antes de nós voltarmos. Há uma profecia, irmãos, em Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14, versículo 1 em diante, que fala sobre a volta do Senhor. Zacarias 14, 1 em diante, diz assim: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Eu ajuntarei todas as nações contra Jerusalém, a cidade será tomada. Para um pouquinho aqui. Não se esqueça que Jesus disse que quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegado o fim. O problema das nações ao redor, aprenda isso. Ali nós temos, Israel está cercado de inimigos. O problema dos inimigos, mais do que o território de Israel, é Jerusalém. Jerusalém é a cidade sagrada. Então para eles assim, eles não brigam muito por Tel Aviv, por Betel, por Jericó. Não, Jerusalém. Então a Bíblia diz aqui, Jesus disse: quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabeis que é chegado o fim. Mas aqui na profecia de Zacarias, diz: eu ajuntarei as nações para a peleja contra Jerusalém, a cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Agora presta atenção. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Opa, não sei se você se comunicou comigo, mas quando a gente fala de Monte das Oliveiras, eu acabei de dizer, o Monte das Oliveiras está do lado de qual vale? O Vale do Rei, ou o Vale de Cedron, ou o Vale de Josafá. A Bíblia diz: então os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito
Opa, o vale que está lá aumentará, a Bíblia diz. Por que esse vale aumentará? Você vai entender. Metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste no terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Uau, vocês lembram daquele dia que o Senhor disse que ele voltará e os santos voltarão com ele? E a Bíblia continua dizendo: acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido. Não será nem dia, nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade para o mar oriental, outra metade para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. Essa é uma profecia. Ainda não aconteceu. Mas quando nós voltamos, e aí você vai conseguir entender melhor agora, ali no livro de Joel, capítulo 3, versículo 12 em diante, a Bíblia diz assim: levantem-se as nações e sigam para o vale de Josafá. Opa, o mesmo lugar, você lembra? O Senhor disse que ele assentará o seu pé no Monte das Oliveiras, o monte se abrirá, o vale se estenderá, e agora nós temos uma profecia de Joel, sobre esse mesmo vale. Levantem-se as nações, sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. A Bíblia diz que todos estarão diante de Cristo, diante do tribunal de Cristo. Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde pisar, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Uau! Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Interessante, olha só o nome que Deus também dá a esse vale: vale da decisão. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Uau! E esse mesmo vale, um dia, se Deus permitir, avançamos mais sobre essa escatologia, mas esse mesmo vale agora é esse vale que chega a Abraão, ao redor de Jerusalém, perto dali. Jerusalém ainda não tem o nome de Jerusalém. Jerusalém tem outro nome nessa época, você sabe qual? Salém. Salém. E nesse dia, a Bíblia diz então que sai-lhe ao encontro o rei de Sodoma, nesse mesmo vale, e também Melquisedeque. Dia de decisão. Mas nós não vamos avançar hoje, porque eu não consigo falar 15 minutos sobre Melquisedeque para você. É 10h46 e eu precisaria pelo menos uns 40 minutos para a gente avançar com calma sobre Melquisedeque. Então semana que vem a gente avança. Mas esse dia, e eu espero muito que você esteja aqui, esse Melquisedeque, quem é ele? Como pode um rei ser sacerdote? Sacerdotes nunca podem ser rei. Sacerdotes são da tribo de Levi. Sacerdotes, reis são da tribo de Davi, tribo de Judá. Rei, tribo de Judá. Sacerdote, tribo de Levi, descendência de Arão. Mas aqui nem Arão existe. Aqui nem Levi existe. Aliás, Abraão nem teve filho ainda. Nós teremos Abraão, Isaac, Jacó. Depois Jacó terá, se você quiser chamar as crianças já. Depois Jacó terão então os seus 12 filhos. Um dos seus filhos será Levi. E dos levitas virá Arão. E de Arão virão os sacerdotes. Mas aqui muitos anos depois, mais de 400 anos antes do deserto, onde Deus instituirá sacerdotes, aqui aparece um homem, que a Bíblia diz que ele era sacerdote. E mais do que sacerdote, diz que também ele era rei. Ele traz pão e vinho, ele abençoa, e é a primeira vez que o dízimo aparece na Bíblia. Ao mesmo tempo temos rei de Sodoma,
que oferece a Abraão riquezas e glória e honra. Que preciosidade Deus nos tem aqui. Na semana que vem continuamos sobre isso. Amém? Vamos orar. Louvamos a Ti, porque a Tua palavra nos produz vida, e vida em abundância, porque ela manifesta o Teu Filho. Ao olharmos para o Teu Filho, nós recebemos vida. Ao olharmos para Ti, Senhor, nós recebemos plenitude, porque o Senhor está em Ti, o manancial da vida. Na Tua luz, veremos a luz. Obrigado pela Tua palavra, pelos ensinos que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Que o Senhor seja edificado em nós, que nós venhamos crescer em Ti. Em nome de Jesus. Amém.